O sistema perdeu totalmente a vergonha na cara. O ministro Gilmar Mendes já avisou exatamente como vai anular o caso Master e soltar o Vorcaro. É a impunidade acontecendo ao vivo, à luz do dia, na cara de todo trabalhador brasileiro que cumpre a lei. Se você também não aguenta mais ver essa palhaçada acontecer no nosso país, esmaga o botão do like agora. Se inscreve no canal para não perder a verdade e deixa o seu comentário aqui embaixo. Olha o tamanho desse absurdo. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas ontem o Gilmar Mendes basicamente escancarou como que ele vai fazer para anular completamente o caso Master e, obviamente, soltar todos esses que estão presos, envolvidos no maior esquema de fraude bancária do mundo. Provavelmente, inclusive, vão voltar a pagar parcelas para a esposa do Alexandre de Moraes. Em mais uma entrevista, acho que foi a 38ª entrevista apenas esse ano do nosso excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, ele falou muita baboseira. Assim, mas se eu fosse fazer apenas um vídeo dos cortes das baboseiras, das asneiras que ele falou, o vídeo ia durar mais de 1 hora, eu não gosto de fazer vídeos longos. Eu vou focar apenas naquilo que mais chamou a atenção. E é isso aqui o que mais chamou a atenção. Gilmar Mendes, mais uma vez, criticando a atuação do André Mendonça, afinal de contas o André Mendonça não está soltando corrupto, nem traficante, nem bandido, mas está trabalhando para prendê-los. Gilmar Mendes não aceita isso. Como assim? Está prendendo os meus colegas, meus amigos. E fala que o André Mendonça estava cometendo um erro crasso. Qual erro crasso que o Gilmar Mendes se refere? O André Mendonça recebeu, como vocês sabem, o André Mendonça havia recebido um advogado do Daniel Vorcaro. E o advogado do Daniel Vorcaro pediu fazer uma delação seletiva, onde o André Mendonça fala que não precisa disso. Se fosse, não precisa nem de delação. Esse erro crasso a qual ele se refere, tá aqui, ó. O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que o ministro André Mendonça cometeu um erro crasso por ter conversado com o advogado de Daniel Vorcaro sobre a proposta de acordo de delação. A declaração foi feita ao programa Roda Viva da TV Cultura na noite de 22. Na conversa que tivemos, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. Aqui já há uma impropriedade, porque a lei não permite que o relator participe da delação. O acordo é do Ministério Público ou da Polícia Federal com o delator. Aqui já há um erro crasso, afirmou o ministro. Mas a minha impressão é que a delação é uma página virada. De uma delação que atemoriza tantas pessoas poderosas, ministro Supremo, grandes lideranças do Congresso, o Executivo, não vai sair. O senhor, com a experiência de poder que o senhor tem em Brasília, o senhor acha que tem alguma chance dessa delação sair? Eu estou achando que a gente está falando de algo aqui que já não... E quando o senhor fala que a gente não tem cultura para delação, também os estímulos que às vezes podem ser dados, de se entrega um pouco da delação, mas apostando que uma mudança no futuro possa gerar isso também. Eu só queria antes que o senhor respondesse, o senhor acha que essa delação sai? No atual momento parece que você tem razão, mas as coisas podem mudar. Eu não vou assumir nenhuma posição em relação a isso. Durante a votação que o Gilmar Mendes levou para a turma, onde ele queria soltar o Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro, mas foi voto vencido, o André Mendonça, no seu voto, um voto de 1 hora, ele disse que uma vez recebeu um dos advogados do Daniel Vorcaro, no qual ele quis fazer uma delação seletiva. E a resposta do André Mendonça foi: eu não preciso de delação. Eu já tenho, o PF, a Polícia Federal, já tem evidências o bastante, eu não preciso. Ou seja, ele negou a oferta. Entrou um advogado na sala dele, fez uma proposta indecente, ele negou e disse: quer saber, eu nem preciso da sua delação, nós vamos fazer só com a Polícia Federal. Para o André Mendonça, ele nem sequer quer delação. Agora, o Gilmar Mendes está usando esse trecho da fala do André Mendonça para tentar anular totalmente o processo, dizendo que o André Mendonça de alguma forma participou da negociação de delação. Gilmar Mendes está usando a Lei 12.850 de 2013. E aí vem a parte interessante, que curiosamente foi a lei usada para anular a Lava Jato, dizendo que o Moro não era um juiz imparcial e que ele havia participado do processo de delação, da negociação de delação, o que tornaria ele um juiz parcial e não imparcial. Gilmar Mendes está tão convicto que ele vai conseguir fazer isso, que ele está falando à luz do dia numa entrevista no Roda Viva, no qual ele falou muita besteira. Quando ele foi perguntado dos 129 milhões do Alexandre de Moraes, ele desviou, não falou nada. Quando ele foi perguntado do método de tortura feito por cima do Mauro Cid, ele também rebolou e não falou nada, não disse nada, disse que não tinha nada a ver. Agora, nesse trecho que você escutou, ele fala abertamente, é um erro crasso, é uma improbidade. Eles vão usar isso para anular o caso Master.
o sistema tá agindo de uma forma... E o sistema, para mim hoje, o sistema tem rosto. Esse aqui, ó. O Alexandre de Moraes, ele é meio que o capanga ali, né? O jagunço do sistema. O sistema é essa pessoa. Se às vezes, quando você escuta a palavra o sistema, combater o sistema, falta um rosto para essa palavra, tá aqui o rosto. É esse o rosto hoje. Abertamente dizendo como que ele vai fazer e qual lei ele vai usar para anular o caso Master e inviabilizar que o André Mendonça possa condenar essas pessoas. Olha que loucura. E é por isso que o Daniel Vorcaro não vai fazer delação, fica jogando delações que não faz o menor sentido, porque ele sabe que o grande amigo dele, Gilmar Mendes, trabalhando junto com outros colegas ali do STF, vão anular o processo. E quando Gilmar Mendes foi perguntado do envolvimento de ministros do STF com o Banco Master, ele simplesmente fugiu da pergunta com medo de dar a resposta. Veja. O ministro Gilmar Mendes concedeu ao menos 11 entrevistas a veículos jornalísticos de abril a junho de 2026. Ontem foi a vez do programa Roda Viva da TV Cultura entrevistar o decano da corte. Ao ministro foi perguntado se há algum constrangimento com a citação de colegas da corte no caso do Banco Master. Gilmar fugiu da pergunta. Isso precisa ser olhado. Constrangido ou não, ministro? Não há essa resposta de sim ou não, porque isto é uma armadilha. Na verdade, isto precisa ser olhado, porque não se trata de ter relações ou não ter relações. Se trata de saber que relações são essas. Um contrato de 129 milhões. Não vou entrar nisso, porque isso está sendo investigado. Então, a rigor, não se... desde quando a gente deixou de... isso em qualquer curso de retórica, a gente aprende. Desde quando você deixou de bater em sua mãe? Sim ou não? Quer dizer, a rigor... Está sendo investigado? Ministro, Está sendo investigado? Único, não perguntei nesse pouco ainda. Mas esses fatos estão sob investigação. Mas o ministro não está sendo investigado. Não, a polícia não pode investigar o ministro. Mas esses fatos estão sob investigação. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu vou fazer o seguinte, a gente selecionou vários trechos da entrevista de ontem, mas vamos por partes. Tortura lenta. Devagar e sempre, para ajudar a nossa audiência a compreender a participação do decano Gilmar Mendes ontem no programa da TV Cultura Roda Viva. Marcília, começando por essa resposta a respeito do envolvimento da citação de alguns ministros no escândalo do Master. E ele traz uma questão interessante quando é perguntado sobre 129 milhões do contrato da mulher do ministro Moraes, ele diz que isso está sob investigação. Agora, a mulher do ministro Moraes veio a público dizer que ela foi contratada para fazer ali serviços de compliance, enfim, do Banco Master. Quer dizer que essa justificativa não foi acatada pela Justiça até o momento, já que o contrato está sob investigação, segundo as palavras de Gilmar Mendes? O contrato de 129 milhões, ele falou, a gente entendeu que está sob investigação. Mas talvez, aqui, pensando no português, o certo deveria ser que os contratos de 129 milhões estão sobre a investigação, né? Está acima da investigação. Talvez seja essa a melhor resposta para esse caso. Se o Gilmar fosse sincero, a gente teria, sem dúvida alguma, com perdão da musicalidade, a gente teria talvez aqui realmente uma fala, né? Uma fala dessa, porque esse contrato não está sendo investigado. O ministro Moraes não está sendo investigado, ao contrário, as investigações sobre esse contrato, sobre todos os ministros, a respeito de todos os ministros, foram enterradas e soterradas até agora, inclusive pela presidência do STF e, inclusive, naquela reunião, naquele converscote que eles decidiram tirar da frente o Toffoli da relatoria do caso Master, mas, em compensação, arrancaram também dos nossos olhos ou dos olhos de quem poderia investigar os fatos, né? Então, primeiro que isso já está errado. E depois, é muito curioso ele dizer que ele não vai comentar o contrato de 129 milhões porque esse caso está sob investigação, sendo que ele passou o programa inteiro, e a gente vai aqui ser aos poucos torturado com a fala dele, passou o programa inteiro, absolutamente completo, falando sobre as investigações do Master e da relatoria e da conduta do André Mendonça. Aliás, curiosamente, não falou sobre as decisões do André Mendonça apenas, falou, sobretudo, sobre a conduta do André Mendonça, sobre a forma dele ser, dele agir, comparando com a Lava Jato e etc, e etc. E eu acho que o grande ponto que a gente precisa também aqui riscar o chão é o seguinte:
pela LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, magistrados não podem falar sobre casos que estão sob investigação. E, inclusive, o do Master. Portanto, no momento em que ele passa a falar sobre o Master, ele deveria, no minuto seguinte, se dar por impedido. E aí, olha que interessante, porque na segunda turma a gente tem o Gilmar como presidente, a gente tem o Fux, o Nunes e o Mendonça. O Toffoli está fora. Se o Gilmar fosse impedido, bom, o caso Master avançaria, eu acho que muito bem. O ponto é que o Gilmar talvez esteja também sobre a lei. Agora, o sistema que lute para tentar justificar mais essa manobra. Mas a pergunta que fica é: até quando o brasileiro vai aceitar isso calado? Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque a sua revolta é o que eles querem abafar. Esmaga o like para esse vídeo circular, se inscreve no canal para fortalecer a nossa voz e compartilha no grupo da família. A gente se vê no próximo alerta. Valeu!